Opa, que bom que você está aqui sintonizado no 107 Podcast, no YouTube e no Spotify. Agora também no Spotify a gente tem o 107 Podcast e 107 Podcast. Aí você pode compartilhar com os amigos, curtir, gostar. Se não gostar também pode compartilhar, pode criticar, pode sentar o burrai se achar que tá ruim, que a gente precisa melhorar, porque é errando que a gente aprende, que a gente cresce. É assim que a gente aprende. Hoje, para fazer parte do podcast comigo aqui, para bater o papo, uma convidada do meu querido Mauro Oliveira, o coach, Maurinho Coach. Maurinho Coach, bem-vindo. Tem um conteúdo com o Maurinho Coach aí na nossa timeline falando sobre CrossFit, sobre treinamento, sobre a importância de fazer uma atividade física na primeira, na segunda, na terceira idade. Saúde, longevidade. Pô, bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente, ô Maurinho. Como é que tá lá o box? Não, tá show de bola. A gente continua lá trabalhando, tentando promover saúde para todo mundo. E hoje, obrigado mais uma vez pela oportunidade aí, com a convidada que vai ser especialíssima. É isso aí. Como é que é? @Maurinho Coach? Isso, Maurinho_Coach. Maurinho_Coach. Você que tá afim de fazer um treinamento, você que tá aqui no Rio de Janeiro. Tem aquela parada que você tava fazendo a ficha da pessoa? Programa de treinamento. Programa de treinamento. Entra lá no meu... Não, pô, é um programa de treinamento online, onde a pessoa entra em contato comigo e aí eu vou orientando ela à distância e tá dando super certo, tem muita gente fazendo. Ah, que legal. E é um programa de condicionamento físico geral, não é só um programa de treinamento de força, tem tudo. Tem a força, tem o condicionamento cardiorrespiratório, tem a parte de core, tem tudo. Aí. Sucesso. Não tem motivo para poder ficar sentado no sofá assistindo a sessão da tarde e tal. Maurinho Coach. Obrigado. Do outro lado da bancada, a convidada do Maurinho, que está aqui com a gente no 107 Podcast, é uma atleta olímpica, para bater um papo, para falar da vida, de como tudo começou, de onde veio, para onde vai, o que vai fazer da vida, as decepções, as felicidades da vida, tudo que acontece na vida de todo mundo acontece na vida de um atleta olímpico e acontece na vida de qualquer um, né? Kícia Cataldo. E aí, Kícia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês. Obrigada, Maurinho. A Kícia é atleta do remo. Isso. Remadora. Eu sou crossfiteira também. Crossfiteira também? É isso aí, todo mundo que gosta. O crossfit é a atividade preferida dos ex-atletas. Mas faz total sentido também, né? Porque você tem uma competiçãozinha ali interna com você mesmo, tem um cronômetro, tem um ambiente que favorece isso, entendeu? Cronômetro, Bernardo. Exatamente. Então, o ex-atleta, ele acaba se vendo num meio ali muito parecido com o que ele teve a vida ativa dele de atleta. Entendi. E eu gosto muito do CrossFit porque eu nunca faço sozinha. Eu gosto de estar em equipe, eu gosto de estar junto, eu gosto da competitividade. Então isso daí uma aula coletiva. Me ajuda muito, a aula coletiva. Mas o desafio é mais pessoal do que... mais pessoal, superação, todo dia. Uhum. Mas você já participou de competição de crossfit? Já competi crossfit. Competição crossfit? Já. Pô, que legal, hein? Kícia, como é que... De onde veio a Kícia... De onde surgiu a Kícia Cataldo? Ela é do Rio? Ela é mineira, brasileira? Sou mineira, nasci em Uberlândia, Minas Gerais, mas os meus pais são do Rio de Janeiro. Eles foram lá, fizeram você e trouxeram? Não, meu pai foi para lá a trabalho, e aí eu e meu irmão nascemos lá. Já a minha irmã nasceu aqui. E aí, depois de 11 anos, ele resolveu sair do trabalho, e aí a gente resolveu voltar para o Rio. Então você é mineira da Carioca da Gema, quase. Praticamente. É isso aí. E aí descobriu o remo com quantos anos? Eu descobri o remo tarde, né, para o esporte. Eu descobri o remo com 17 para 18 anos. E o que você fazia antes? Fazia algum esporte, não? Já fiz vôlei no Flamengo, mas escolinha e para equipe, nada profissional. Experiências sensacionais. Todo mundo tem que fazer uma atividade física, né? Sim, ainda mais pela minha altura, né? Todo mundo olha para você e fala, você tem que fazer um esporte, ou você tem que ser modelo. Como eu não me identificava, né, como
como modelo, eu achava eu meio desengonçada, não É bonita o sempre assim. suficiente. Exatamente. Aí eu achei melhor eu praticar o esporte. Mas como é que você chegou no remo? Como é que... Então, o remo, eu comecei, né? Eu jogava vôlei, e aí no Flamengo. E aí o meu pai pagava a escolinha, na época ele não ficou desempregado e não teve mais condições de pagar a escolinha. E aí eu consegui um trabalho, não trabalho, né? Aquele menor aprendiz. Hoje em dia é menor aprendiz. Na época era menor Cezan. Sim. Se tem alguém daquela época, vai Naquela lembrar. época é ótimo. Era menor Cezan, E aí eu consegui esse trabalho na Caixa Econômica e meu gerente era vice-presidente do Remo do Flamengo. Aí viu aquele catatal de... Isso, Aquela garota grandona. Eu chamava ele de Seu Vandir, até hoje eu chamo ele de Seu Vandir. E aí, quando ele me viu, ele todos os dias, não tinha um dia que ele não falava comigo. Vai remar a menina. Vai remar a menina, desse jeito. Vai remar, você tem que rimar, você é grande, você tem potencial. Seu Vandir remava... Seu Vandir já foi remador, já foi campeão pan-americano. Então ele já enxergava em você potencial. Isso aí. O Vandir, ele tem uma história no remo, na seleção brasileira e no Flamengo. Ele foi um campeoníssimo, né? E ele era funcionário da Caixa e... E aí ele, quando me viu lá, ficou... Descobriu uma todos os dias, ficou feliz, né? E aí rapidamente, eu comecei no remo, eu comecei a me destacar. Com 1 ano eu já estava na seleção brasileira. Caraca. Com 1 ano de remo, eu já estava na seleção. E até então você não tinha despertado pra nada, assim, você não tinha nenhuma... No esporte? Pro esporte, assim, nem não, então, o vôlei eu gostava, só que eu acho que eu não tinha muito talento, né? Eu acho que talvez se eu ficasse mais tempo numa pré-equipe, poderia desenvolver, entendeu? Mas eu não era um fenômeno do vôlei que alguém, né? Porque na pré-equipe, quando eu desisti do vôlei, foi porque eu não consegui passar de uma pré-equipe para equipe. E tem essa peneira, né, nos clubes. E é logo numa faixa etária que você sofre um revés desse, você fica assim, pô... Isso, você pensa... Eu não sirvo pra isso. Eu não sirvo pra isso, exatamente. Mas é onde que a gente não deve desistir, né? Exatamente. Esse é o seu conselho pra meu quem conselho tem... é até exatamente para adolescentes que passam por isso, que não desista, né? Porque às vezes você não passa numa primeira, você vai passar na segunda, entendeu? Então, assim, e às vezes você tem muito potencial, mas não tá, né, no momento certo. E às vezes se não for num clube, vai ser no outro. No outro. E às vezes passa um seu Vandir na hora que você tá... Exatamente. E aí o seu Vandir, exatamente, eu falo que é a porta que se abriu para mim no esporte através dele no remo. Porque o remo é um esporte que eu nunca iria conhecer, eu nunca nem... ouvi falar de remo, porque o remo no Rio de Janeiro, ele fica na Zona Sul. A Zona Sul do Rio é a galera com mais poder aquisitivo, né? E eu morava na Zona Norte, Maria da Graça, Meyer, ali. E eu não conhecia o remo. Eu só fui conhecer através do seu Vandir. Porque geralmente quem remava são pessoas que, né? É um esporte caro. É um esporte caro. Caríssimo. Caríssimo. Assim, se você for orçar um barco, remo, material é muito caro. Hoje um barco é fibra de carbono, né, cara? Tem uma tecnologia toda envolvida, uma engenharia toda envolvida, então o custo fica muito alto. Foram os primeiros esportes de Flamengo. Foram. Flamengo, Vasco e Botafogo. Histórico. Tanto o Flamengo, o Vasco, eles foram criados pelo remo. Clube de Regatas Vasco da Gama, Clube de Regatas Flamengo. O Botafogo, ele tem uma história um pouquinho diferente, ele foi dividido. Era o Botafogo de Regatas e o Botafogo Futebol Clube, que eles se uniram e virou o Botafogo de Futebol e Regatas. Mas então, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, todos têm equipes de Fluminense não. O Fluminense não. E o gozado que as regatas, elas ocorriam na Baía de Guanabara. Elas passaram para a Lagoa depois. De remo. Então a Baía de Guanabara, domingo de manhã, lotava e era o esporte... É o segundo esporte desses clubes ainda ou não? Não. Na verdade, pelo estatuto é o primeiro. É o primeiro. Porque o que acontece? Eles nem podem fechar. Já teve, quando eu fui atleta tanto do Flamengo quanto do Vasco, teve crise e eles não puderam fechar o clube porque estatutário.
Fechar o esporte na cidade. Isso aí. Porque esses clubes... Tanto Flamengo quanto Vasco. Em algum tempo, alguma tempo da história deles, eles acabam passando por crises, às vezes financeiras e tal. E o Vasco hoje está passando por uma certa crise financeira. Agora hoje, 2023. 2023. Agora tem um grupo que está financiando lá o futebol. Mas... E aí, o que o administrador faz? Vamos cortar custo para poder manter o futebol, que é o carro-chefe e realmente é o que traz recurso para o clube. Isso. E aí, até aí tudo bem. E aí eles vão acabar... Foi o que o Eduardo Bandeira de Melo fez no Flamengo. O Flamengo estava com uma dívida gigantesca e ele lá... Saneou. Exatamente. Eu falei, para sanar essa dívida eu vou precisar cortar custo. E aí ele cortou o esporte. Ele acabou com a natação. Não acabou, mas assim, ele interrompeu a natação, interrompeu a ginástica olímpica, interrompeu o judô e ficou só o futebol e o basquete. E o remo por ser estatutário. O remo não acabou. O remo não acabou por isso. Exatamente. E aí ele sanou todos os problemas financeiros do clube e logo em seguida ele veio arrebentando. Voltou tudo de novo. Voltou tudo. E o Brasil tem um brasileiro de remo, um campeonato, um torneio brasileiro de remo, assim, de Se destaque? tem brasileiro, tem. Assim, que acontece normalmente. Tem um campeonato brasileiro. Quem é o último campeão brasileiro? É o... Vasco. Não, de clube é o Flamengo, né? Flamengo foi o último campeão brasileiro no geral, né? Mas tem a CBR, que é a Confederação Brasileira de Remo, ela segue os padrões de qualquer outra confederação. Né? Então ela tem os campeonatos nacionais, né? Tem jovens talentos, e aí dali eles fazem as seletivas para os campeonatos internacionais, de acordo com as regras que eles determinam lá, que a comissão técnica determina. E aí eles vão selecionando para a seleção brasileira, que aqui você fez parte várias vezes. A seleção leva quantos atletas? Aí depende da competição. Depende da competição. Depende se é sul-americano, pan-americano. Isso. Né? E são quantos atletas para cada... São quantas divisões? Então, depende, porque o remo são vários barcos. Tem o esquife... Por exemplo, na Olimpíada eu fui no esquife. Sozinho. No sul-americano, eu fui campeã sul-americana no 200. Entendeu? Eu já remei sul-americano duble, for. Pan-americano eu remei for. Aquele menino amazonense, ele é remo ou não? Não, ele é da canoagem. Não, mas também tem remo. É remo também, tem. Tem o remo. A canoagem faz parte, né? O Brasil é muito bem colocado nessas competições, né? Não, da canoa sim. Na canoa sim. Na canoa sim, o Isaquias Queiroz é um talento aí, tem o Erlon também. São dois atletas que estão... Na canoagem sim. Mas no remo... O remo tá muito aquém. Tá muito aquém. Eu remei... Do padrão internacional, muito abaixo. Mas não é por falta de gente capacitada, né? E nem por imagine quantas quícias não existem Existe Maria sim, da Graça. só que exatamente, existe. No Brasil, eu falo... Falta investimento. Até agora, como profissional da educação física, né, também, eu tô sempre observando, né, eu que também já trabalhei em vários lugares, né, no mundo, você observa que o Brasil é um dos lugares que mais tem material humano para qualquer esporte. Só que aqui não tem o que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem numa China. Muita diversidade. Eles peneiram desde criança na escola. Aqui não tem isso. Por exemplo, eu vejo lá um menino que corre pra caramba. Tem, né, um biotipo que pra correr pra caramba. E aí lá eles veem, esse daqui corre bem. Coloca ele no atletismo. Isso. Entendeu? Tem um menino muito forte. Coloca ele no levantamento de peso. Aqui não tem isso. Tem lá um monte. Assim como o Brasil exporta jogador de futebol, isso poderia estar exportando, gente. O Brasil é um celeiro de jogador de futebol, de cientista, né? O que tem de cientista brasileiro fora do Brasil. Tem, gente. Esse negócio que aqui você tá falando é bem legal, porque assim, cada país... Pena, né? É uma pena. Cada país, ele tenta identificar os talentos. Isso, identificar. Né, de uma maneira diferente. Por exemplo, os Estados Unidos, ele identifica os talentos de forma espontânea. Como é que acontece isso? Cara, esporte para todo mundo. Todo mundo faz esporte. Qualquer high school nos Estados Unidos. A fazer uma Exatamente. Então, os talentos vão aparecendo espontaneamente, entendeu? Porque tem competição da escola do segundo grau, tem competição da faculdade, então vai se destacando e fica fácil. Você já vai despertando, não na adolescência, o espírito competitivo. Por exemplo, agora, completamente diferente é o Reino Unido.
O Reino Unido é um país pequeno. É pequeno, é verdade. Igual a Nova Zelândia, são países pequenos. Então, eles têm que identificar lá dentro da escola. E aí, o que eles fazem? Eles preparam os professores de educação física, treinam o olho do professor de educação física, inclusive com equipamentos que eles distribuem. E aí, é o seguinte, ó, meus amigos, se aparecer algum menino que faz esse tempo aqui, fala com a gente. Manda pra cá. Cara, hoje, o Reino Unido é a terceira potência olímpica. Só perde para os Estados Unidos e para a China. E em 96, na Olimpíada de 96, o Reino Unido só teve uma medalha de ouro, inclusive foi no remo, com o 200 do Redgrave, Matthew Pinsent, e o Brasil teve 3 medalhas de ouro, ficou na frente da Grã-Bretanha. E hoje eles passaram de 30 medalhas de ouro. Não sabia disso não, que eles estavam trabalhando desse jeito. Desde aquela época. De identificar. Eu acho isso muito legal. É sensacional. O programa de identificação de talentos do Reino Unido é fora do comum. Quando você foi morar lá no exterior, você sentiu esse impacto assim, na qualidade do treino, na qualidade do equipamento? Muita coisa. No remo? No remo, nossa, você sai daqui para remava um barco que às vezes, né, tá pengando, né, às vezes sem um fincapé legal. Na minha época, hoje em dia tá bem melhor, tá? Falo que os atletas de hoje em dia não pode reclamar muito, não. Mas na minha época, e aí quando eu fui remar lá, a estrutura, eu remava no Centro de Treinamento Olímpico da Polônia, então tinha tudo, desde massagista, fisioterapeuta, médico, alimentação, tinha tudo. Estrutura completa. Era um sonho completo. Nossa, que bem. Atleta de seleção, né? Isso é de nível seleção. Mas a gente aqui mesmo, no nível de seleção, a gente não tinha. Nem massagista. E os atletas hoje, quais são os principais nomes hoje do remo Nomes brasileiro? hoje, que tá aí é o Lucas Vertem, que acabou de ser campeão pan-americano, né? Tirou quantos anos que o Brasil não ganhava uma medalha 36 de ouro? anos. 36 anos. O Brasil não ganha uma medalha de ouro no remo. A última Lucas medalha é do Rio. É do Botafogo. Rio. Parabéns! Ô, Botafogo aí, Botafogo! Botafogo. É isso. Beleza. E no feminino tem a Bia, né? Que também foi medalha de prata agora nesse Pan-Americano. Também do Rio. Também do Botafogo. Isso, também do Botafogo. Parece que tem alguma coisa ali. Um dos melhores atletas estão no Botafogo no momento. Tem alguns que estão no Flamengo e alguns que... E a maioria está no Botafogo. E a pessoa que tem curiosidade de fazer uma aula, aprender, como é que é? Procura o clube, procura aquela baia de treinamento. Exatamente, pode procurar qualquer um desses clubes, né? Ao redor da Lagoa. A Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro. Lagoa Rodrigo de Freitas, isso aí. E falar, quer fazer uma aula experimental. E aí no treina início, naquela caixa de... Isso, no início você vai ficar ou no tanque, né? Ali para aprender uma técnica. Depois no Flamengo é tanque, né? No Botafogo também, no Vasco é um tanquezinho no... É um deck adaptado. Você competiu muito, Maurinho? Competi bastante. Você era briguento, não era? Era. Pinta daqui, cara. É no remo que tem aquela pessoa que fica guiando? Não? Tem a timoneira. Tem timoneiro. Tem o papel do timoneiro. Só no 8. Agora é só no 8. Agora é só no 8, Antigamente tinham 4 com e tinham 2 com, mas esses barcos, eles saíram do calendário olímpico e agora eles não fazem mais parte. Então é só o 8 que tem timoneiro. Normalmente é um cara bem pequeno, pesa no máximo 50 quilos. Ali, é só a referência. Na verdade, ele é um treinador dentro do barco. A referência que eu digo assim, ele que guia ele tudo, que né? Exatamente. Ele não é só a referência, ele é o ritmo, exatamente. Dá a direção do barco, porque o leme tá na mão dele. Então tem uma responsa. Gigantesca. É legal remar um 8. Bem remado. Bem remado é legal de competir. Que eu quero saber de você, no treinamento lá no box, você tem alguma atividade que você faz que simule remo? Pô, lógico. Nunca fui num box? Olha o meu, olha o tamanho do meu bracinho. Não, no meu lá tem que ter. Eu tenho lá 5 aparelhos de remo igual o que ela tem lá o remergômetro. O remergômetro faz parte também do treinamento de remo, né? Remo olímpico. Isso. A gente treina, as nossas avaliações são feitas no remergômetro. Todas feitas no remergômetro. As avaliações físicas, geralmente até você pode perguntar para qualquer remador qual é o maior medo do remador. Né? Fazer um teste de 2000 na máquina. 2000 na máquina. É mesmo? É porque é um desgaste. Muito doído. É muito doído.
Quanto tempo que eu levo para adquirir essa condição? Aí depende do atleta, mas ali fica algo entre torno de um pouco abaixo de 6 e um pouco acima de 7, dependendo da categoria do atleta, entendeu? Isso. Categoria peso leve, Isso. Você anda pesado. na rua hoje e vê assim, uma pessoa e fala assim, nossa, aqui é uma perfeita remadora. Pô, eu faço isso Nossa, o tempo todo. Isso eu faço isso o tempo todo. Já fiz, hoje em dia eu não tenho feito Cara, mais. eu nunca consegui perder isso. Mas Ele é você- técnico, Você né? tem Ele perfil já de foi- treinadora? Ou não? Eu não sei. Psicóloga do esporte? Eu tenho vontade de ser psicóloga do esporte, trabalhar a mente, né, dos atletas. Hoje em dia eu sei o quanto isso é importante. Eu já, se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje, isso quando eu era atleta, né, profissional mesmo, né, de seleção, eu acho que minha história seria diferente. Mas Mas por os que... co- Rapidinho. Por que você fala isso? Você passou por algum momento em competição que a cabeça te travou Sim, e tal? eu falo as provas mais importantes. Eu competi super bem, eu estava com uma cabeça muito boa, eu estava preparada psicologicamente. Quando eu não ia para a prova ali preparada, eu não conseguia competir bem, entendeu? Então eu acho que tem que ter um psicólogo ali para poder te Hoje os clubes conversar. hoje eles disponibilizam psicólogos? Eu Os melhores acredito que clubes? sim, né, Maurinho? É. Para esses atletas mais assim, acredito, por exemplo, uns Mas se atletas o de cara já tiver com a seleção, cabeça né? toda estrupiada também... Não, mas, mas cara, se tiver... Você não acha, não sei, eu não Performance. tenho cadeira pra falar, mas assim, se você já vem construindo essa mentalidade desde... Sim, Mas isso não acontece. exatamente. Isso não acontece. Então você já chega, o cara não foi são alçado todos. ao profissional com a cabeça toda Isso. pipocada, tem Mais que ou chegar lá e dar menos resultado. o que aconteceu comigo. Eu não tive uma estrutura, né, familiar, como é que eu posso dizer, que me ensinou a ter essa mentalidade. Sim. Talvez um pouco mais fria, entendeu? Aí você chega lá pra competir com alemão, toma 7-1. É mais ou menos. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A diferença de alguém que já chega lá com uma cabeça mais firme, né? Uma cabeça mais assim, madura até aqui pro no Brasil, esporte. as pessoas Eu demorei costumam para amadurecer no esporte. Eu gostava muito de sair. E eu mesmo saindo, bebia, fazia um monte de coisa errada, eu me mantinha na seleção. Quando eu resolvi me dedicar de verdade, porque a minha adversária, a única adversária, eu via que o que mais ela tinha de forte era a disciplina e a cabeça, eu falei assim, eu tenho que mudar isso. Senão eu não vou ganhar. Exatamente, eu não vou ganhar nunca. Então, assim, e foi aonde que eu mudei, eu comecei, não, eu preciso ser mais disciplinada, e foi aonde que eu consegui ter resultados diferentes. Porque eu tava ali naquela, foi até o Marcelinho que falou, eu tava naquela mediocridade, entendeu? Tava ali, como eu tava sempre entre as melhores, eu ficava eu e ela. Você tava Primeiro, confortável segundo. naquela posição. Exatamente. Enquanto o outro atleta, talvez, ele é preparado para isso, aqui no Brasil, talvez você fale assim, não, com a vida ela aprende. Mas Com a vida ele aprende, com o tempo aprende. Isso aí aprende, mas aí pode ser tarde, gente. Você pode já ter feito coisas que, às vezes, você tem resultados pro resto da sua vida. Se você não vira essa chave em um determinado da vida, você seria... Exatamente. Por isso que eu falo, se você tem quem te oriente, hoje eu vejo muito isso é super importante, você ter orientação. E se eu tivesse alguém que me orientasse, falasse, não, até em relação à minha faculdade, porque eu ainda não terminei minha faculdade até hoje, eu estudei, fiquei 10 anos fora. Mas por quê? Porque não chegou ninguém ali, alguém realmente, que pegou e falou, Kícia, vai fazer isso. Você tá entendendo? Eu não tive isso. Mas o que você tá querendo dizer, então, é que se você tivesse uma pessoa que te orientasse, como se caso uma psicóloga ali te acompanhando, assim, o resultado poderia ser... Poderia ter sido diferente. Entendi. E quantas Kícias, e quantos casos iguais aos da Kícia acontecem no Brasil hoje? Quantas pessoas hoje com 40, 50 É porque a gente... anos, fala assim, nossa... Não é só no esporte, né? Na vida. É a vida. O Ângelo, é porque o esporte olímpico, a gente só vê de 4 em 4 anos. A gente só vê de 4 em 4 anos. E aqueles atletas vão aparecer, vão representar o Brasil. Você nunca ouviu falar do cara. E aí você tem que dar resultado. Se Exatamente. você não der resultado, como não deu resultado? Isso daí. Você tem que ser primeiro lugar, né? Primeiro Porque lugar. nunca Brasileiro nunca tá tá segundo ou a gente terceiro. tem... Não reconhece o tanto que você lutou. Não. A gente tem atleta, por exemplo, do arremesso de peso. Você sabe o nome do cara do arremesso de peso? Eu não sei. Não sabe. Mas eu sei que tem um cara, um atleta que do arremesso que tá lá. Que tá lá. O cara
Dando a vida, Tem gente. campeão pan-americano e tal, não sei o quê. Pô, e as pessoas só vão conhecer ele na hora da Olimpíada. Porque na Olimpíada todo mundo tá ligado ali, passa nos 3 canais lá Isso. da televisão e todos os canais passam. E aí, o cara fracassou e tal. Ninguém sabe a história. Ninguém sabe qual a guerra que o cara tá travando, entendeu? Tá travando, ninguém sabe. E ele tem uma briga daqui pra fora e uma daqui pra dentro, né? Pra dentro, Interna isso aí, também ele deve ter. Como que já amassou ele com ele mesmo, E né? o pior de tudo é que quando ele não consegue um resultado satisfatório na Olimpíada, isso multiplica por 1 milhão. E aí vem todo mundo cobrar um resultado do cara, mas ninguém apoiou nada. O cara tá ali sozinho. Nada, sozinho. Que eu falei, eu praticamente, na época, eu treinei sozinha. No louro, todo mundo ganha. Exatamente. Exatamente. Agora, só exatamente. você, Se você ganhar, tá todo mundo ali junto. Mas na derrota... E aí as pessoas vêm questionar alguma coisa que elas não têm o menor conhecimento. Elas não têm o menor... Não sabem da missa o terço do que aquele cara passou ali para estar ali. Então, às vezes, a vitória dele é só estar ali. Porque o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele abdicou, o que ele abriu mão para poder estar naquele momento ali, cara, aquilo ali para ele é a glória. Ele, conseguir chegar na Olimpíada. Às vezes o sonho de um atleta brasileiro é chegar na Olimpíada. Gente, só de chegar. Eu mesmo. Porque o que acontece? Você, ainda mais no remo, né? O remo é um esporte que tem que se dedicar muito para você conseguir ter algum resultado. Isso. E, assim, o remador ou um atleta que chega a nível olímpico, ele praticamente não tem vida fora do esporte. Ele deixa, né, de família, de uma festa de família, Então, assim, as pessoas não veem isso, só vê o resultado, a glória. Mas, por exemplo, o que ele deixou de fazer, às vezes participar, por exemplo, agora vai ter a seletiva para a seleção nacional, agora no início de janeiro. Esses atletas agora vão ter... Não tem Natal, não tem festa. Não tem. Ontem eu assinei uma petição que estão tentando mudar, transferir pelo menos para final de janeiro, para que eles possam, porque tem vários... Exatamente, porque tem atletas que moram, né, fora do estado e querem passar Natal com a família, entendeu? E não, se quiser participar da seletiva e ter um bom resultado, não vai poder viajar. E aí é esse tipo de renúncia que o atleta faz e que ninguém vê. E é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Eu mesmo, por exemplo, tem gente que fala pra mim agora, por que você não volta? Vou participar da seletiva. Mas, assim, várias vezes eu fico pensando que eu não quero, exatamente por isso, porque eu quero poder passear com a minha filha no shopping no final de semana sem pressão, que eu vou comer minha pipoca e amanhã eu vou competir. Você tá entendendo? Pipoca, pra você ter noção, porque você não pode... Você sabe que doce é inflamatório, então se você está buscando performance, você não pode se entupir de doce antes de uma competição. Então, às vezes minha filha me chama para ir no cinema, que nem antes da competição, aí você, não, filha, eu não posso. Tem que ser regrado. Exato. Então, no Natal, você não pode comer um doce, então, uma rabanada, uma rabanada. Não vai rolar, não vai então, rolar. Assim, se você realmente está buscando performance, você quer ser o melhor, realmente é complicado. Você tem que ter uma vida muito, muito, muito restrita. Então, você tem que pagar o preço. E é que eu falo, assim, você quer ter... Eu vejo, assim, até no CrossFit mesmo, eu vejo os atletas de top, assim, tem vida não. Eu treinava, né, em Rio das Ostras com umas atletas do CrossFit, e ela é elite, né, tá querendo participar de, né, Open, assim, nível mais internacional, CrossFit, né? E ela, você vê lá, de manhã, de tarde, a menina regrada com alimentação, tudo. Então, mas assim, aí quando você fala que não tem vida, mas assim, se ela tem o psicológico dela preparado para encarar isso aí é outra história, né? Eu vou entrar nessa vida sabendo que eu tenho restrições, mas eu topo. Ela tá feliz com propósito dela. É o propósito. Quando você tá trabalhando pro seu propósito, você é feliz. Independente do sacrifício. É que nem, por exemplo, às vezes uma pessoa que tá estudando para um médico, tá estudando talvez para um concurso, fica ali várias noites. Ele tá ali, pode ser cansativo, mas ele sabe que é com propósito. Então aquilo ali é o preço que tem que pagar. É o preço que tem que pagar. É que eu falo para minha filha, nada de real valor nessa vida vai vir fácil. Não adianta, você vai ter que pagar dar o preço. O que você está dizendo é que você teve essa parte lá atrás, que foi
de pagar esse preço alto, né? Isso. De renúncia de família, dessas coisas todas, de amigos e tal. E que agora as pessoas estão te chamando de volta, mas você já... Eu fico pensando. Você já Tanto no CrossFit mesmo eu ia, que eu participava de umas competições. É porque aí, você já sabe o preço. Eu já sei o preço. Exatamente. Eu falo, gente, eu quero... Aí eu vou. Aí tô indo até onde dá, você tá entendendo? Eu não tô mais naquela... Eu falo, hoje em dia eu remo, mas sem aquela cobrança que eu tinha no passado. De resultado, não, você tem que ser campeã. E você tá entendendo? Então eu vou lá, vou participar da seletiva... E vier pra mim, eu tô feliz. Nada como o tempo. Entendeu? Se você voltasse, Crícia, lá em Maria da Graça, e não fosse pro remo? Não fosse pro remo, qual esporte? Não, quem seria a Crícia hoje? Quem seria a Crícia hoje? Eu acredito, pela minha personalidade, eu sempre tive vontade de ser militar. E eu tinha já meus planos. O remo me tirou disso. Eu tinha meus planos de fazer... Eu pegava aqueles papeizinhos, que eu trabalhei também no centro da cidade. Eu lembro que eu vinha receber aqueles papeizinhos daqueles cursos, folhinho... de curso preparatório. E eu falava que eu ia fazer. Eu ia fazer. Então, assim, eu acredito que poderia ter sido. Mas na tua época de seleção e tal, não tinha isso, não. Se tivesse, eu teria entrado. Com certeza. Porque hoje tem um convênio das Forças Armadas com o COB. Então, muitos atletas viraram militares. Né? Aí competem com as Forças Armadas. Alguns são pela Marinha, outros tem uma estrutura muito boa. Exatamente. Né? E aí eles têm o salário de sargento, de tenente e tal. Bem legal. E aí eles conseguem se manter um pouco mais, conseguem se manter treinando. Né? Hoje em dia tá bem diferente. Tá bem diferente do suporte para os atletas. Sim. Eu falo, quem tem sabedoria, né? Se você tiver sabedoria, o que eu tô falando, vai longe. Ainda mais no remo. O remo não tem muito material humano. No feminino, então, se você se dedicar, se você fizer o básico, né? Isso. Mas qual é o perfil da pessoa? Assim, ela tem que ser o quê? Você tem 1,80 m. Mas não precisa, não. É força, estatura. Então, não tem que ter 1,80 m, não, né? Ajuda, né? Na verdade, ajuda, né, Maurinho? Ajuda. O remo é um esporte de pessoas de grande estatura. E se você for lá fora, você vê os remadores, cara, são só caras de grande estatura, grande envergadura e uma capacidade de respiratória muito grande. É um exercício de base aeróbica. Então você tem que ter uma base aeróbica muito boa. Por isso que as pessoas têm medo do teste de 2000 que... porque... Cara, você termina moído. Então, igual numa competição também. Então, assim, se você conseguir identificar, se você conseguir fazer uma seleção dos atletas mais altos e com maior capacidade cardiorrespiratória, você já sai na frente. É isso aí. Tá? Só que os atletas altos hoje, as crianças altas que poderiam ser potenciais atletas, elas escolhem outros esportes. Elas vão para outros esportes. Então, qual é o concorrente do remo? Direto. Voleibol. Basquetebol. É o mesmo, entendeu? né? Eu queria ir por por exemplo, aqui você mesmo falou. Bom, ela morava no Meia. Cara, quando uma criança do Meia vai ter chance de fazer remo na Lagoa Rodrigo de Freitas? Só o trajeto já compromete muito essa ida e essa vinda, entendeu? Então, dificulta mais, né? Dificulta. Não é que... Então, a ideia, né, que eu daria para os clubes é criar um convênio com as escolas locais. E aí você vai lá... O Vasco está fazendo. Exatamente, o Vasco está fazendo. Tem vários... O Vasco tem um projeto muito legal. Isso. A base do Vasco, o Vasco está trabalhando agora só com a base. Isso. E a base do Vasco, a maioria são atletas de poder aquisitivo baixo. Que legal. O pessoal está ajudando. Tem muita gente da Rocinha, né? Vidigal. É bem legal o projeto que o Vasco está fazendo assim, porque dá oportunidade para esses meninos, né? Tem os treinadores, eles se deslocam, eles vão para as escolas públicas. Isso. Né, e fazem o convite. Eles montam, porque o Vasco constrói o quê? Ele tem um deck lá. Tem um. Eles construíram. Muito legal. Mas No Brasil tem outros clubes de alto nível para competir com o Flamengo, Vasco e Tem sim. Botafogo. Tem o Grêmio Náutico União, que eu já remei.
Quando eu voltei, quando eu remava na Polônia, quando eu morei na Polônia, eu representei o União. Que é de? De Porto Alegre. Porto Alegre. E é onde que tem também, geralmente, as concentrações da seleção. Antigamente, na minha época, né? E teve uma época agora aí que ficou sem, mas esse ano teve concentração do Pan-Americano, foi lá. Eu achei bem legal, adorava remar lá. E lá é o rio, não é igual aqui a lagoa. A lagoa é pequena, é pequena a lagoa, né? Então, assim, você fica, pra você fazer remar 20 quilômetros, tem que ficar indo e voltando. 2, 4, 6, 8, 10. Lá você vai embora. E lá eu vou embora. Vai 10 e volta 10. Quando eu remei também em Portugal, também era assim. Eu ia às vezes 16 quilômetros e voltava. Portugal você ficou onde? Eu ficava em Ferreira do Zezere, que era o centro de treinamento da Polônia. Da Polônia, tinha a Espanha também. Onde é aquele Algarve, não, né? Algarve, eu não. É uma represa, não é uma represa, não? É um rio. Perto, é um rio. É um rio. É um rio. Porque tem uma localidade, lembro. Mas só que eu não vou me lembrar do nome, que o Baixinho falava muito, que é um remador português que rema muito tempo no Vasco, que é um lugar espetacular. Espetacular para remar. Lá E tanto que a seleção da Alemanha, por que a gente ia para lá? A gente ia para lá porque eu ia junto com a seleção polonesa, né? Porque na Polônia os rios congelam. Então não tem como remar. Então, né, eles, para poder se manter remando, o remo é um esporte, né, é super importante você estar fazendo, né, remando na água, a técnica. Então, eles se faziam a concentração na época de inverno da Polônia em Portugal. E deslocavam os atletas todo para Portugal. A gente ficava 3 meses. Adorava, meu filho ficava lá 3 meses, só de vida boa. Ele levava minha filha. Onde é? E aí? Tá gostando do 107 Podcast? A gente tá falando sobre remo aqui com a Kícia Cataldo e com o Maurinho Coach. Sobre remo. Muito legal esse podcast. Você chegou agora, é bom você compartilhar, mandar para seus amigos. Se inscrever aqui no nosso canal para nos incentivar e nos ajudar a fazer o 107 Podcast crescer e chegar a todo mundo que quiser. Quer saber um pouquinho mais sobre remo? A gente vai continuar esse bate-papo aqui com a Kícia Cataldo. Kícia Cataldo. Maurinho, fala. Quando você remava, você chegou a ganhar medalha? Ah, sim. Fui campeão estadual um monte de vezes. Fui campeão brasileiro. Foi para a Olimpíada? Não foi. O 2000 foi o meu ano de tentativa e, na verdade, no peso leve só tinham 2 barcos, né? O 400 e o Double. O Double tinha uma tentativa aqui, da América do Sul, e o 400 tinha que correr a eliminatória europeia. Mas, cara, o Brasil não se classifica. Não se classifica. Não tem o Brasil como. Nunca conseguiu se classificar. E aí a gente não conseguiu índice para ir para a Olimpíada. O Brasil, é o que eu falo, assim, a gente, né, eu meio lá fora e o Brasil tá muito aquém. Talvez agora aí com o Lucas, né, que tá novo, estão fazendo um bom trabalho com ele, que o Brasil tenha um resultado diferente, né, futuramente. Mas, o que eu acho, assim, pelo que eu vi lá fora, o que você viu lá fora que falta aqui? Exatamente, eu acho que é mais planejamento. E esse treinamento em equipe. Porque aqui no Brasil ele tem fenômenos. O Lucas, a Bia, o Ailson, a Fabiana, como é que é o nome do outro menino do Botafogo também? O Lucas, o Uncas. Tudo esquife. Todos esses que eu te falei é esquifes. Esquife é remador, rema single, tá? Rema sozinho. Um barco sozinho. E assim... É muito difícil você ter um resultado, né, realmente expressivo lá fora num esquife. Você conseguir ser campeão olímpico num esquife. Você tá entendendo? Então, assim, mas se você pega esses atletas e coloca num conjunto, eu falo isso porque na Polônia, o que eu vi? O técnico faz toda a diferença. O treinador, ele foi campeão olímpico, né? O treinador que eu remei lá na Polônia, ele foi campeão olímpico aqui no Rio, em 2016. Ele conseguia tirar, como é que fala? Leite de pedra. É mesmo? Ele conseguia. Porque eu vou te falar, as atletas não eram grandes. Eu não sei se você viu o Double que foi campeão olímpico aqui. Vi.
eram do tamanho menor que isso, Fabiana, isso. entendeu? Atletas pesadas, estavam remando na categoria pesada. E o cara fez um trabalho, assim, fenomenal. Mas aí o que eu via muito? Elas já estavam remando um double desde a categoria de júnior. Isso é muito difícil para o Brasil também, se a gente for pensar economicamente, né, Maurinho? A gente entende. Porque lá a Europa está do lado de todas as competições, né? Que é Suíça. Pega um trem, vai para aqui, tudo ali. É muito pertinho. O Brasil ficar se deslocando, né? Todas as categorias júnior, sênior B, que você vai subindo, né? Uhum. Agora é sub-23, não é mais sênior B, a velha, né? Eu mostrando que eu tô velha. 23. Que mudou. Não é mais. A nomenclatura. Sênior B, sub-23. Então, assim, lá tinha esse trabalho, desde novinho. Você viu o mesmo barco, por exemplo, eu vejo hoje as meninas competindo da Polônia, estão remando no sênior, elas estavam remando júnior. Juntas já. Quando eu estava remando lá, entendeu? Na verdade, então, o que você está dizendo é que não existe aqui um sistema que favoreça o desenvolvimento a longo prazo desse planejamento a longo prazo. O Brasil quer o falta projeto. Imediatismo. Eu fico pensando, porque assim, você pega algumas marcas como essas marcas que existem, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense. Sim. Né? Você colocar pessoas capacitadas para tocar um negócio desse, com uma marca, com um público que já tem, com o número de seguidores que tem, né? Que hoje é moda você ter seguidores. É né? verdade, Flamengo, Vasco, Fluminense, o que mais tem, esse povo é seguidor. Sim. Montar uma estratégia boa para poder incentivar os outros esportes também, capacitar a gente. Não é só formar jogadores de futebol, óbvio, futebol é o que dá mais dinheiro, né? Assim, mas nem todo mundo tem talento, né? Nem todo mundo nasceu para jogar futebol. Às vezes tem um cara lá que tá querendo que ele seja jogador de futebol, que ele é um bom remador. Isso aí. Né? Mas com certeza. Quem sou eu para falar alguma coisa nesse sentido? Mas assim, o que falta para esse... Já tem praticamente tudo. Público, já tem as pessoas, brasileiro altamente capacitado, só falta bruto, né? Falta só... Então, falta, no meu entendimento, tá? Na minha opinião, as cabeças que comandam o esporte, sobretudo nas confederações, e não estou falando do COB, eu estou falando das confederações, que eles tenham um direcionamento para o desenvolvimento a longo prazo. Projeto a longo prazo. Entendeu? Porque se ficar pensando na próxima competição, vai ser o mais do mesmo. Sim. Entendeu? Vamos juntar a seleção para competir na próxima. Porque é isso que aí vai lá no futebol, pega 3 ou 4 graúdos lá que acha que serve e põe lá pra remar. Exatamente. Isso que acontece, entendeu? Por exemplo, as meninas que remaram fora agora no Pan-Americano. Juntou aí 4 meses e estão remando. E o pior, né, que assim, se você... Quer dizer, falando de leigo, mas assim, você vai lá, seleciona as pessoas que não foram preparadas para isso e elas ainda são derrotadas, você ainda planta na mente das pessoas a derrota. Né? Mas ela poderia ter sido preparada com mais tempo para vitória. Com certeza. Até psicologicamente, Psicologicamente, né? E lá tem isso. Então, assim, eles sabem direcionar o atleta. Por exemplo, um atleta grande, eu sou esquifista, o Maurinho sabe, eu posso ser esquifista, tanto que eu consigo fazer o barco andar. Querendo ou não, eu tenho uma vantagem, sou grande, tenho uma envergadura boa, enfim, várias coisas, e já me favorece. Mas, assim, tem uma atleta, às vezes, que é um pouco menor, mas que ela tem outras qualidades. Então, se você põe, às vezes, num barco, né, num double, num for, e trabalhar, se você souber trabalhar e o atleta tiver vontade, porque eu acho que uma das coisas, não sei, Maurinho, a gente que eu observo hoje em dia, também, assim, até para os atletas se dedicar no esporte, as pessoas estão fracas, né? Então, assim, estão fracas mentalmente. Então, o remo é um esporte que você precisa ser forte, porque é um esporte que dói, né, Maurinho? Dói, você precisa se dedicar. A gente acorda assim, gente, né, Maurinho? A gente acordava, eu lembro, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã eu já tinha que estar na água remando. Isso que eu morava pertinho, né? Eu conseguia, né? Então, assim, várias vezes já acordei 4 horas para poder conseguir estar na água 5 horas. Então, hoje em dia, você conseguir um adolescente, um material que realmente queira isso... Tá difícil. Não é tão fácil como, entendeu? Eu acho que não. E o esporte, além de tudo, hoje, ele tem um concorrente
E tá massacrando o esporte. A rede social. Rede social. Isso. O celular. Internet. O celular, entendeu? Então, eu tenho reparado isso. Eu não sei se eu tô certa, mas eu já... eu tenho percebido isso. Isso, Cara, que é um o fenômeno esporte assim. tá, assim... Atletas que realmente, né, queiram se dedicar. Se não for uma coisa familiar, assim, tá muito cara, Nutella. Isso aí. Não vai. É isso mesmo, Não Maurinho. vai. Se Alguém não que for- te incentiva a estar ali falando, Exatamente. não, filho, vai por esse caminho. Isso. Tá difícil. Mas também tem aquela parada de você despertar, né? Você acender, você ter aquele E vou te calor falar, interno. tem também uma coisa que também ajuda no esporte, que influenciou também na minha vida, tá? Vamos ser sincera que eu não gosto dessa hipocrisia, não. O que acontece? O financeiro, Sim. para quem precisa, entendeu? E você mudar, por exemplo, você não tem uma oportunidade. Eu iria conseguir viajar, conhecer todos esses países se não fosse através do esporte? Então, se você tem alguém que já te oriente desde novo, fala, não, minha filha, siga por aí. Eu vejo por aqueles atletas lá do Vasco. O Joãozinho mesmo, agora ele conseguiu Sim, agora ele tá na Marinha. Tá na Marinha. Pô, Eu lembro quando eu entrei lá, entendeu? Menino humilde, sabe? Então, assim, conseguindo mudar a vida dele. Então, isso Já também mudou. ajuda. No remo, eu já reparei muito, ainda mais na minha época, né? Tinha uma época que o remo, eles pagavam muito bem, na minha época mesmo. Eu já ganhei bastante dinheiro. O Eurico investia no esporte, sabe? Então, isso também influencia o atleta. Sim, claro. Porque claro. também, eu não vou te dizer, não é só porque a gente, Não é só pela medalha. Não é só pela medalha, mas assim, o atleta, ele tá dedicando a vida dele. Claro. E é um dos problemas quando o atleta para. Por isso, quando a gente tá ali, a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque uma vez que acabou, se você não tiver tido essa estrutura, né, que te oriente a organizar a sua vida, a estudar, a fazer algo por fora, quando acaba, você olha e fala assim, E agora? caraca, o que eu vou Fazer fazer? da minha vida. Até a Fernandinha estava trabalhando com um negócio desse no COB. É Isso. uma atleta olímpica também que... O COB, ele desenvolve esse trabalho. né? Então, eles estão fazendo. Eles têm, assim, um projeto. Na verdade, o atleta amador, né? Ele tem que ter um projeto paralelo de vida, né? Porque Isso aí. o esporte acaba muito cedo. Só que a vida vai continuar ainda durante muito tempo. Só para eu entender. Então, o COB incentiva. Incentivo. Agora sim. Sim. Agora. Agora, por exemplo, na minha época não tinha, Maurinho. Eles agora... O COB, Enxergou que o mundo inteiro está se Porque o que estruturando. acontece? Hortência, essa galera da minha época, né? Um pouco mais, né? Essas atletas, elas perceberam que precisam estar ajudando nessa área, né? É o desenvolvimento, A multiplicação de orientação mesmo, né? Esse apoio para o atleta no final de carreira. Uhum. Que a gente E precisa. para o início de carreira também, né? Exatamente. Porque você tem que começar... Uma transição de carreira, Isso, né? a Sair do transição de atleta. carreira. E muitos deles continuam trabalhando no esporte. Muitos são até contratados pelo COB, até pela experiência que ela tem. Né? Pô, é um desperdício, por exemplo, você Isso pegar aí, a 15 com toda a bagagem que ela tem e não aproveitar ela para orientar jovens atletas. Ajudam. Tudo que você viveu serve de muita base para quem está chegando agora. O Bernardo, fala para mim depois do tempo. Bernardão, nosso amigo lá da ilha. Agora mesmo, se Deus quiser, eu vou conseguir a bolsa da faculdade de psicologia através do COB. Através do COB? Eu entrei. Eu vi a Fernandinha, que ela está desenvolvendo isso. Ela colocou lá no grupo, falando para participar, para se inscrever. Eu falei, não tenho nada a perder. Claro, lógico que não. Né? E aí eu me inscrevi, aí já passei na primeira e na segunda fase. Eu acho Se Deus que quiser, vai dar certo. Com certeza. Imagina essa menina. Não, eu acho que ela é um caso super para a gente poder estudar, cara, porque ela pode passar, de novo, né, cara, a experiência que ela passou nas competições, de tudo que ela viveu para jovens atletas, entendeu? De acertos, de erros, de medos, de sucesso, coisas que... O atleta pode ser, a gente pode ajudar na prevenção, na orientação. Só isso que precisa. Né? Você conseguir ajudar no antes. É igual, né, o Brasil, em vez de você... A atividade física, se você se previne, né, cuidando da sua saúde, você não vai ter consequências, né? Em relação à sua velhice, ter uma doença, né?
Então, você vai cuidar na prevenção, Exatamente. né? Como é que acontece como que acontece a convocação de atleta para uma Olimpíada, por exemplo, no remo? É igual a seleção brasileira? o Tipo assim, ó, remo- nós temos 50 atletas, só podemos chamar 10? Não, então, é bem... A seleção, em relação olímpica, é muito difícil no remo. Geralmente são 2 atletas que viajam, no máximo 4, que já viajou. Então você já vai se preparando, Exatamente, já tem a qualificação já que a sabe gente mais ou menos sabe. que você tá ou não tá. Isso, a gente tem que estar ali entre os primeiros. Uma coisa é você representar o Brasil, outra coisa é você ir para a Olimpíada. São 2 coisas diferentes. Porque o que acontece é o seguinte, o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele coloca algumas vagas disponíveis para a América Latina. Né? E essas vagas elas são disputadas pelos atletas da América Latina. Isso. Então, tem uma regata qualificatória para as Olimpíadas, da qual ela participou. Digamos. Tá. Isso. Então o COI disponibiliza lá 5 vagas para a América Latina. Não são 5 Isso. vagas. Não são. Aí vai lá, Argentina, Tá muito Brasil, bondoso. blá, e tem que salvar Isso. 5 dali. Exatamente. Tá muito bondoso. Tá muito bondoso. Muito Não- bondoso. E você ficou entre uma delas? Eu fiquei. Na minha época, no esquife, eram 5. Eu passei. Então você tá certo, você não tá bondoso. Eram 10. Na minha época era, agora piorou bastante. Piorou bastante. Agora eu acho que são. Na uma minha vaga. época, se você não teria passado. É. Agora. Eu fiquei em 5º, né? Passei. Eu fui pra final e fiquei em 5º. Peguei a última vaga, eu lembro. Pra ir pra Pra Londres. Olimpíada. Pra Londres. E E aí, foi, graças a Deus, que eu. Mas tu lembra quem eram as outras que classificaram? Argentina, Cuba, Sempre. México, Né? tinha mais uma. Chile, né? Chile pode ser. Foi. Não me lembro. Eu acho que foi. E aí, Foi. teu pai te acompanhava? Tipo, a família inteira minha família acompanhava, mas a minha família nunca foi muito de me apoiar, assim, não. Minha mãe, ela me acompanhava, me torcia por mim, mas ela não era aquela, sabe, me incentivar muito no esporte, não. Aí você foi pra Olimpíada. Eu fui pra Olimpíada. De Maria da Graça para Londres. Gente, que eu classifiquei, o dia que eu classifiquei foi um dos dias mais emocionantes. É isso que eu queria Mas saber. não foi a classificação lá. É o que ele está falando. Porque o que acontece? A classificação, né, latino-americana, para você chegar lá, primeiro você tem que ganhar no seu país. Isso, fazia seletiva nacional. Pô, é uma... Você tá entendendo? Então, assim, Total. Então, ali, eu cheguei lá, fiquei até em 5º, mas antes de chegar lá, que foi a minha batalha maior. A minha batalha aqui era conseguir ganhar dessa menina que sempre me ganhou. Que eu era sempre a segunda, que ela ficava, né? Aqui você virou a chave. Fabiana, ela era campeã mundial. E ela era atual era campeã Fabiana. mundial. Entendeu? Então, assim, e ninguém ganhava dela. A Fabiana, a única atleta que ganhou da Fabiana no Brasil foi eu. Então, assim, era ali, eu falei, pra eu conseguir ir pra Olimpíada, eu tenho que ganhar dela. Foi onde que eu falei, eu tenho que tomar vergonha na cara. A Fabiana já era casada, ela já tinha tido filho. E eu não, eu era mais porra louca, eu tava solteira, e aí eu treinava, mas eu saía, exatamente. A disciplina da Fabiana. A Fabiana é disciplina, exatamente. Aí eu falei, caraca, gente, ou eu mudo, ou eu mudo, ou eu morro. Aí eu lembro que eu falei sozinha, aí eu falei, vou tentar ficar peso leve também, que ela ficou peso leve. Imagina, eu desse tamanho, tentar ficar peso leve. Sem condições. E sem condições. Eu cheguei até a ter problemas. Isso Você chegou a tentar o emagrecimento? Eu cheguei a 61 quilos, Maurinho. E meu peso não descia. Aí comecei a ter uns distúrbios que os pesos leves têm, né? Isso é muito sério, acontece com atletas também. Femininas, normalmente eu trabalhei com o público feminino e as meninas que começam a emagrecer, uma das primeiras coisas que acontece é parar de menstruar. Elas param de menstruar. Eu cheguei a 60. Porque o nível de gordura Mas do você não tinha acompanhamento? Não tinha, exatamente. O que eu te falei, os clubes, eles querem resultado. Os técnicos, você que se vire pra... seleção, exatamente, eles querem resultado. Então, assim, se você dá, eles vão te apoiar. Você tá lá, você vai ter resultado. Isso. Se der merda, meu filho, é merda, é o que eu te falei, problema é seu. Mas querem ou queriam? Hoje mudou? Não, eu acho que acontece ainda. É que eu não tô muito lá dentro, mas eu acredito que, sim, eles querem resultado. Se você tá dando resultado, beleza. Entendeu? Eu acredito hoje em dia, por exemplo, né? Tá um pouco diferente, eu acho que com os clubes.
tenho visto, principalmente como está no Botafogo, o Botafogo ele está dando um apoio assim, estrutural para os atletas um pouco melhor. Eu já percebi isso. E existe uma vigilância maior também. Não sei. Também. Você tá falando uma besteira. Isso. Mas existe uma vigilância maior sobre como que os clubes estão lidando com seus atletas. Com os atletas também. É porque hoje em dia tudo, né? Tá Hoje no tá tudo muito- holofote, tudo né? muito- Pode ser. A gente está falando de uma Olimpíada de 2012. A gente tá em 2012. 10 anos, Isso. 10 anos é muita coisa. 11 É, anos gente, atrás, 11 cabelo anos branco. atrás. Não tinha esse negócio, essa... Não tinha a mídia, rede social, né? não, era Tinha um- totalmente diferente. um Quem dera Orkut, que olha tivesse lá, né, naquela cara? época. Um Orkut, olha lá, se tivesse. Imagina. Porque daria para com a relevância que eu tinha naquela época era totalmente diferente. Dava para conseguir. Hoje em dia, se você tem um resultado, você consegue trabalhar isso na mídia. Ah, sim, Né? Por sim. exemplo, o Lucas, você consegue trabalhar Isso. na mídia Pois humana. é, hoje com todas essas ferramentas que tem, você pode explorar muito mais potencial Isso, que o potencial, remo tem ou que o outro pode. esporte tem. Outro é que o Ângelo lá, o Ângelozinho aqui, É. para fazer um podcast. Você vai que ter eu o posso fazer. CrossFit, né? E E assim, aí, né? Tá tudo aberto, né? Antigamente as pessoas falavam, não, hoje é tudo restrito, a Rede Globo manda, a Rede Globo. Hoje Não, todo não mundo tem manda, o seu, não. Hoje não, é. o seu potencial. Tem, né? todo Mas, mundo, presente, por isso mais aí. besteira que seja, sempre tem algum... E até É. assim, antes, né, das redes sociais, dependia única e exclusivamente da TV aberta. Sim. Então, por exemplo, Exclusivamente. E do A- crivo que ela... Kícia, ela apareceu algumas vezes na TV aberta. Cara, 2, Raramente. 3 vezes. Muito. Quando Cara, eu me classifiquei para a Olimpíada, isso. eram o quê? Umas duas reportagens. exatamente, reportagens fizeram. O que Duas. provavelmente hoje não muda muito do Não Lucas muda. Vertain. É. Vai ser 2 também. Só que Também. quando aparece na televisão, a criança que tá vendo pega na hora Sim, o Lucas Vertain isso e aí. começa a seguir ele. Exatamente. É isso E aí. aí começa a receber muito mais informação a respeito Exatamente, do esporte Uhum. do que na televisão, que só vai passar aqueles 30 segundos e acabou. Isso, ele vai acompanhar. Entendeu? Porque na televisão hoje aparece lá o Lucas Vertain, já Exatamente. aparece lá o arroba dele e tal. Exatamente. Aí o jovem vai lá e começa a seguir ele, É. entendeu? E aí, cara, aí é uma bola de neve que não É um para de... mundo mais democrático. Às vezes é meio chato, mas é mais democrático. Cara, É. mas Todo mundo tem acesso. Exatamente. São É. aquelas coisas que tem para bom ou Bom, para ruim, isso aí, né? Maurinho, Então é. você É. se usar ela de uma maneira eficiente e pro bom, cara, você tem resultado pra caramba. E aí É. aqui você foi pra Olimpíada. Aí eu voltando na seletiva, né, daqui do Nacional, eu lembro, acho que era o melhor de 3. Era melhor de 3 descidas? E foi esse aí. Agora não é mais. Foi melhor de Agora não 3. é mais. Era menino. Não me lembrava, mas E é aí isso eu mesmo. ganhei uma, a Fabiana ganhou outra. Ai, foi pra terceira. Foi pra terceira. Caraca, foi. Parecia até jogo de futebol. E a galera ali ficava. Você defendia qual Na época eu tava no Vasco. E a Eu Fabiana? acho que ela tava no Flamengo. Eu acho. Tem É. até umas fotos, será que é uma daquelas fotos lá mas- você tá competindo? Que Mas essa era Não, seletiva mas eu nacional. tenho vídeo, eu tenho. Não, eu tenho a prova que eu tenho, que eu ganhei dela, foi a primeira prova que eu ganhei dela, foi no estadual. quem são essas Não, imagens? essa daí foi em uma competição em Dubai. São meninas que competiram da competição e pediram para tirar foto comigo. As árabes eu botei porque elas são, você vê que dá para ver que são árabes e praticavam o esporte, né? Isso eu acho também bem Elas legal. remavam também? Remavam, legal. tá? Elas competiram. Isso daí eu treinando na Polônia. Eu fazia lá, além do treinamento de remo, é que eu falei, a gente fazia treinamento, porque no frio a gente faz treinamento de bicicleta, faz treinamento de caminhada na montanha, então sempre tinha. Põe o Sempre- corpo em movimento. Isso, tem que estar trabalhando o cardio, né? O Rio congela. Nossa Isso, Senhora. congela. E a gente trabalhava também subindo nas montanhas. Sorrindo, né? Faça um sorriso. Tava um frio, minhas mãos congelando. Mas eu gostava Você na desse Polônia? treinamento. E até um treinamento psicológico também. Todo treinamento que é assim, psicológico, eu gosto. Lógico. Eu gosto de superação. Psicológico. Isso eu em Londres, com a minha amiga. Luana Bartolo. Ela se classificou. A Luana, então, o que acontece? A Luana A é do seletiva Rio. foi assim, a seletiva era para classificar uma menina para o esquife, que seria a pesada, né? E 2 para o peso leve. Uhum. E aí, a Fabiana, ela era peso leve, ela desceu, acho que o 59. Porque caso ela
perdesse, né, ela iria pro duplo peso leve. Eu acho que foi isso mesmo que ela fez. É porque elas competiram no Dublin. Isso, porque foram descidas todo mundo junto. Entendeu? E aí, a Fabiana, como eu ganhei dela, eu lembro que a Luana comemorou que foi uma maravilha. Porque o que acontece? Como eu ganhei dela, o Dublin estava garantido. Foi garantido. O Dublin estava garantido. Entendeu? Eu lembro que foi a minha comemoração e a dela. Então, assim, Então... Foi a chance da Luana. Foi a chance da Jogo de 6 Luana. pontos. Foi. E aí, isso foi lá em Londres, quando eu me classifiquei, acho que foi para final C. Eu passei. E a Raia lá em Londres? Final. Diz que, pô, a Raia em Londres foi horrível. Uma galera reclamou. Foi horrível, não era boa, não. Ela tinha um vento lateral, exatamente. Tinha uma raia que ventava mais. Isso, tinha. Isso é muito ruim pro atleta, E né? você sabe que em Londres, o Dublin da Argentina poderia ter medalhado. Ficaram em quarto, né? Ficaram em quarto. E aí eles cara conseguiram... da raia lá, né? Então, ele da Nova Zelândia. Isso é revoltante. Da Nova Zelândia ganharam. Essas coisas no esporte, tem muito no CrossFit, né? Essas coisas no CrossFit tem um dos motivos que eu desisti de competir no CrossFit. E tudo que tem influência de juiz, influência de material, sabe? Nossa, isso deixa... Porque o atleta, eu penso assim, me deixa sério, me deixa com raiva. Porque o atleta, eu penso, ele se dedica a vida inteira. Para aquele momento. E chega aí lá, gente, exatamente. Foi a Fabiana Müller na Olimpíada de Pequim. E a vara, ela era do salto com vara, lembra? E a vara sumiu. Verdade, a vara sumiu. A vara sumiu. Cara, aí tu, tipo assim, a mulher tá ali na final dos Jogos Olímpicos. Concentradíssima. Tem noção do que ela passou pra chegar ali? Exatamente, o que ela passou pra chegar ali era a atual campeã mundial. Se eu não me engano. Loucura. Ela foi campeã mundial no mesmo ano que a Fabiana foi. Eram as duas Fabianas. Duas Fabianas. Fabiana Müller e a Fabiana Beltrán. E aí chega lá, ela ficou procurando, porque retiraram algumas barras das pessoas, das atletas que foram desclassificadas. E levaram a dela. Levaram a dela. Cara, você imagina, o psicológico dela... Eu acho que eu nem descia, não ia falar, eu não vou descer. Não, ela pegou ainda, mas aí dali pra frente... Ela pegou, mas conseguiu pegar dela? Conseguiu pegar dela. Conseguiu? Tá. Conseguiu pegar dela, mas aí, cara, a cabeça... Aconteceu também. É o que eu falo, com a cabeça. Mas assim, cara, também é um negócio assim imprevisível, né? Imprevisível, cara. De repente, a vara da mulher... É aquele momento. Exatamente. E aí tem que ter... Aí tinha que ter o psicólogo. Em inglês é beijo. Quem fez? Paulo Caruso. Foi Paulo Caruso. Quando eu me classifiquei. Olha que legal. Legal. Ainda fez um coração ali. Top, muito legal. E aí vem o momento Olimpíada. Foi pra Olimpíada? Foi. Não, a minha Olimpíada, né? Até eu me classificar pra Olimpíada foi tudo perfeito, assim, né? Tudo maravilhoso. Só que eu tive um dos piores momentos da minha vida, foi lá na Olimpíada. E teve um exame antidoping que foi feito, acho que 50 dias antes da competição, e que o resultado foi sair só lá na Olimpíada. Então, assim, quando o resultado saiu, geralmente demora 30 dias, né? Então, quando eu embarquei para a Olimpíada, o atleta, assim, ele faz o antidoping hoje. O resultado do antidoping, ele só sai depois de uns 30 dias. Passou uns 30 dias, o atleta, assim, né, ele já sabe, não, tá tudo certinho. Entendeu? Mas até uns 30 dias, ele sabe que corre o risco de chegar a uma cartinha, se ele tiver feito alguma coisa. O antidoping é urina. É o antidoping. Só urina? Não. Sangue não também. É só urina, não. Não? Sangue, eu já fui, quando eu estava na Polônia, que eu estava voltando, você é controlada pela WADA, que é a World Agency Antidoping. a Agência Internacional. Antidoping Agency. Agência Internacional de Antidoping. Exatamente. Ela ia na minha casa, assim, ela ia onde eu estava para fazer o antidoping. E aí ela chega de surpresa. E aí ela levava enfermeiro também, porque eles tiravam sangue. Eles fazem a blitz, entendeu? Eles chegam... Posso dar uma explicada aqui rapidinho? Claro. Quando o atleta começa a competir em competições internacionais, ele já preenche um questionário. Nesse questionário ele tem que dizer tudo. Aonde ele treina, aonde ele mora, qual é o local de treinamento, qual é o horário que ele treina e tal. Porque o que estava acontecendo no mundo do doping? Na competição, ninguém era mais pego. Ninguém era mais pego. Por quê? Porque o atleta usava
aquele mal intencionado, né? Utilizava o medicamento e aí depois de um tempo ou ele some ou ele toma um outro medicamento que mascara e tal. Porque a substância, ela tem um tempo para ficar no seu organismo. Exatamente, depois ela sai. E aí depois ela sai. E aí é onde que hoje em dia tá na moda, entendeu? Né? Os médicos e endocrinologistas. Tá na moda, você vai no médico, o médico vai te orientar a tomar um remédio. Se você não é atleta, beleza, você não tá competindo, né? Aí é cada um com o seu cada um. Agora, se você é atleta, aí tem que fala como é que é a janela, né? Mudou o patamar. Não pode ficar exatamente. usando... Ele toma um período, e aí depois de 3 semanas, aquela substância não tá mais no organismo. Então, tem os ciclos, né? Eles fazem on-off. Entendeu? Então, o atleta, às vezes, ele fica on no período pré-competição e aí no período de competição ele fica off. É isso que ele falou. Então, não estavam pegando mais ninguém. É por isso que a WADA inventou isso. Fez isso aí. Se você é um atleta a nível internacional... com resultados internacionais, você tem que estar preenchendo. E na minha época era online. Você tem que botar lá onde você vai viajar. Por exemplo, eu ia treinar em Portugal. Tem que botar lá que eu estava em Portugal. Se você não preenche, aí você fica impedido de competir, entendeu? Você não preencheu. O que aconteceu no mundo? Assim, a China, ela começou a tomar um patamar muito grande no esporte. Só que, cara, quem que entra na China pra ver? Entendi. Entendeu? Vai lá. Exatamente. Pô, aí o cara falava assim, não, o atleta tal, é esse aqui, ó. Aí o cara olhava lá, é esse aí mesmo. Era complicadíssimo. E uma das coisas, inclusive a Rússia, ela foi banida. Ela tá banida até hoje. Ela não participa mais de Olimpíada. Porque recusou a fazer o... Porque ela institucionalizou o doping a tal ponto de que... institucionalizou... Exatamente. E aí, cara, o COI... Então, hoje os atletas... Tinha todo um sistema. Exatamente. Hoje os atletas russos, eles podem competir, mas não pela bandeira da Rússia. Eles usam a bandeira do COI. Entendeu? Tanto caso de doping que teve, mas... Mas esses atletas fazem antidoping? Igualzinho. Se quiser competir, os que competem tem que fazer a mesma coisa. Não, vai lá, preenche tudo, onde é que você vai estar treinando e tal. Tem que ter acesso. Né? O pessoal da WADA tem que ter acesso a essas pessoas. Tem que ter acesso. Pra poder ir lá, fazer o xixizinho no pote. Ainda mais se eles desconfiam de você. Exatamente. Por exemplo, no meu caso, eu tinha isso porque eu já tinha eu tive problema. Entendeu? Eu não tinha nível, porque eles fazem isso geralmente com atletas medalhistas internacionais, né? Começa, por exemplo, o Lucas agora que foi medalhista pan-americano, você já tá no nível olímpico, você chegar ali nos top, né? Uma final C, numa Olimpíada, provavelmente você vai ter que ter esse cadastro na UADA, eles vão ficar te monitorando, isso aí. Aí, no meu caso, era porque, como eu tive esse problema do doping em Londres, né? Aí já isso aí. Aí quando eu voltei, eu tomei 2 anos de suspensão, né? Quando eu voltei para competir, primeira coisa, a FISA já te manda. A FISA é a Federação Internacional... Esses 2 anos de suspensão, você não participa de competições? De competição nenhuma. Oficial. Continuou treinando? Isso, foi o que eu fiz. Aí foi onde que eu conheci meu ex-marido, polonês. Eu fui treinar na Polônia. Foi nesse tempo que você saiu? Foi esse período. Aí, o que aconteceu? Então, em Londres. Em Londres, eu falo, até Londres, para mim, foi maravilhoso. Até o momento lá, né, eu competi, até tudo bem. Apesar de eu não tá muito bem lá em Londres, eu sabia que eu não estava muito bem fisicamente. Preparada. Eu não treinei preparada. E querendo ou não, você chega numa Olimpíada, por mais que você sabe que você tá ali só para participar, que é a realidade, né? Que era a nossa realidade. Você não quer fazer feio. Você fica com vergonha, entendeu? Melhor, então, exatamente, entendeu? Então, assim, eu sabia que eu não estava muito bem. Eu não treinei, eu treinei sozinha, que eu falei, eu praticamente treinei sozinha para a Olimpíada, entendeu? Então, assim, eu sabia que você sabe os tempos. Aí, se você ganha uma medalha, você desfila no carro de bombeiro. No carro do bombeiro, isso aí. Carrega a bandeira. E um monte de treinador. Aí aparece. Isso, todo mundo é seu treinador, exatamente. Começou comigo lá na escolinha. Isso aí. Mas só para botar uma cronologia dos fatos. Tá. Aí você
Teve a primeira suspensão. Isso, então, lá na Olimpíada, né? Chegou a notificação. É que eu falo, a notificação da Olimpíada, quando chegou a notificação do doping, foi o mundo se acabando na minha cabeça. Eu lembro que foi, eu lembro até hoje da cena. Não, foi. Eu tava na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica, não, no lugar de competição. Da Raia. Na Raia, exatamente. Eu tava na Raia, me preparando para descer a final C. Mas quem que veio falar com você? Então, eu lembro, foi o alemão. Ah, é? É, o alemão, foi da comissão, ele recebeu o papel. Sérgio Brasil é também ex-atleta. Ele estava lá na comitiva? Ele era o chefe de equipe. Ah, chefe. Isso. Chefe da comitiva. Isso, aí ele veio falar comigo. Quando ele falou e me mostrou, foi o mundo se acabando. Só que eu lembrei que eu tinha tomado, você tá entendendo? Quando eu vi lá eritropoetina, eu falei, caraca, tipo assim, o que passou na minha cabeça, me pegaram. Você tá entendendo? Né? Querendo ou não, é o que eu falei. Na minha cabeça eu passei. Só que o atleta nunca fala, né? Tô falando, o atleta, vou te falar. O atleta que é pego no doping, ele nunca vai falar que foi pego. Ele nunca vai falar que tomou. Entendeu? Porque tem várias coisas. Não é? As pessoas têm que entender, é por isso que eu falo que o atleta que é o que eu quero ajudar, né? Eu penso assim, ajudar de certa forma. O atleta, quando acontece isso, são vários fatores. É patrocínio. Então, assim, é patrocínio, é treinador, é clube, é relacionamento de família, é tudo, é o seu namorado, é todo mundo. Porque o atleta, na maioria das vezes, se ele faz, é ele e mais alguém. É ele e o médico, você tá entendendo? É ele ou ele mesmo. E no seu caso foi você? Era eu e o médico. Ele que sabia. Tanto que eu tenho até hoje no meu celular mensagem. Porque no dia que me chamaram para fazer esse antidoping lá na CBR, eu liguei para ele. Eu falei assim, aquela substância que você me deu, que ele falou assim, que a substância que ele estava me dando, eu sabia que era proibida. Mas ele falou que a quantidade era tão mínima, que era só para aumentar meus glóbulos vermelhos, que eu estava com anemia, que o negócio que eu virei na lagoa. E ele, que era tão mínima, mas que não era detectável. Entendeu? E que mas o que aconteceu na lagoa que te... Não, da lagoa foi só esse negócio que eu virei na lagoa. Eu passei por vários problemas de estômago. Eu também, várias vezes, a gente... Foi a vez que ela virou... Então, exatamente, só porque a gente estava conversando um Eu tive infecção intestinal. A Lagoa Rodrigo de Freitas, na ocasião, não era tão limpinha quanto não era hoje. tão limpinha. E você remava ali. Eu remava ali. Virou. E aí você usou Não, na verdade, ela bebeu muita água. Muita água. Ela quase se afogou. Eu quase me afoguei. Aí você passou Na real, eu fui procurar um médico. Aí eu procurei um médico, né? Fui procurar um médico normal, que eu tava com infecção. Lembro que eu até falei, acho que com Naum na época. Eu falei que tava com infecção, tava vomitando demais. E eu já tinha problema de anemia. Eu tinha, sabe aquela anemia que você tem? De vez em quando eu tinha. E a CBR sempre pedia e eu fazia, tomava, né? Remédio, beleza. Aí tá, tinha um amigo, sempre tem aqueles amigos, né? Ele falou assim, tem esse médico aqui, ele trabalha com performance. Entendeu? Você não quer procurar ele? Você tá perto de uma Olimpíada. Menina, eu já tava classificada. Já tava classificada. Não precisava disso. Eu só nada. Você tá entendendo? O meu objetivo maior já tinha conquistado. Ele, então, mas você não tá numa fase boa, ele pode te ajudar, ele trabalha com performance, vai te ajudar você ter um bom resultado lá. Fui eu procurar esse médico. Aí, beleza, procurei, ele fez todo lá, fez o trabalho nutricional, tudo, a gente fez vários exames, enfim. E aí, tá... Ele falou assim, então, a gente vai trabalhar desse jeito. Eu vou te dar uma quantidade muito mínima, acho que era de 3 em 3 dias. Só que no dia que me chamaram para fazer o antidoping, no dia seguinte, foi no dia seguinte. Então, eu liguei para ele. Eu falei assim, é o seguinte, você tem certeza que eu posso ir lá fazer o xixi? Porque aí ele falou assim, não, pode ir, porque eu não tenho só você de atleta, eu tô falando que já não tá mais no seu organismo. Eu falei, beleza. Aí fui eu peguei minha bicicletinha, eu lembro que eu morava ali no Jardim Botânico, e fui lá para a CBR. Aí cheguei lá, fiz meu xixi, beleza. Pra mim tudo certo, embarquei para a Olimpíada, tudo lindo, maravilhoso. Quando chegou lá, essa notícia, a primeira coisa que eu peguei esse papel, corri pro banheiro, eu não sabia o que fazer, só queria morrer, né? Você pensa, na real, é uma vergonha. Você sente vergonha, você quer morrer, você quer se esconder por causa da vergonha. Quer sumir. Exatamente, você quer desaparecer, né? Aquele pesadelo mesmo.
E aí eu fui pro banheiro, peguei e liguei pra ele. Foi o primeiro que eu liguei. Só um parênteses. E a substância era EPO mesmo? É, EPO. Então eu sabia. É o que eu tô falando. Se fosse me aparecesse outra substância lá que eu nunca tinha, né? Sim. Eu podia falar, não, isso aí deve ser né, algum problema. Mas não, eu sabia que eu ainda tinha culpa. Aí liguei pra ele. Aí liguei pra ele e falei assim, eu fui pega com EPO na Olimpíada, daquele exame que eu fui feita de pré-rotina, 50 dias pré-competição. E que você falou que eu podia fazer. E você falou que eu podia fazer. Eu ainda perguntei pra você, falei que eu podia, né, sei lá, dar um migué, não ir, fingir que tava dormindo, não recebia mensagem de texto, né? Porque caso ele... E aí, eu fui lá fazer, confio em você, e olha aí, vai sair, eu falei assim, vai sair no jornal que atleta foi pegando antidoping e se matou. E aí, ele, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas isso passou pela sua cabeça? Passou? Eu falo, com a minha espiritualidade, né? Eu vejo que isso, Deus permitiu que acontecesse lá, porque lá eu até tentei, talvez comprar um remédio pra me matar. Isso. E só que assim, É mais comum do que você imagina. Entendeu? Só que assim, eu não tinha como. E aqui, se fosse aqui, eu já tinha até como imaginado como eu ia me matar. Eu pensava em pegar meu carrinho, eu tinha um C3 bolinha, aquele, né, pretinho, eu pensava em pegar aquele elevado ali e me jogar lá de cima. Que isso? Porque você quer acabar com aquilo, a vergonha, assim, entender? Por que as pessoas se matam, né? Porque ela quer acabar com a dor. Exatamente. A dor é tão grande que a pessoa quer acabar com aquilo. Ela não sabe lidar com aquela dor. Como era a minha primeira vez desse tipo de dor, né? Você não sabe lidar. Você pensa em dar um fim naquilo. Você pensa que é o fim, exatamente. Você pensa que você não vai conseguir sair daquilo ali. E aí, todo o ambiente em volta, isso aí, né, o ambiente, o julgamento. Eu sozinha. E você sozinha. Sozinha. E assim, praticamente sozinha. Sabe quem eu falo, quem me ajudou lá? Que né, até hoje eu sou... É a Luana, por isso que a foto dela tá ali comigo. Foi ela que, assim, que me ajudou um pouco. Porque ninguém das... Né, nessa hora, você não vai pra cima do carro do bombeiro, não desfila, não é... Ninguém, gente. É isso que eu falo. Então, assim, eu acho que tinha que ter... A gente sabe, errou. Podia ter ali, né, alguém ali que chegar, não, você errou. Mas não deixa a pessoa sozinha. Eu fiquei, gente, trancada num quarto. Aí, até então, eu peguei e fui pro banheiro. Do banheiro eu liguei pra minha mãe. A segunda pessoa que eu liguei foi pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, aconteceu isso. Fui pegar, né, antidoping, provavelmente você vai sair nas matérias. E eu tô com vontade de me matar, falei pra ela. Aí ela se desesperou. Ela, não, minha filha, não faça isso. E aí, enfim, aí eu lembro que eu não queria ir pra vila. Medo da vergonha. Que momento você... Não queria. Você estava na raia. Exatamente. Você não queria voltar pra vila. No ônibus eu tinha vergonha de entrar no ônibus, que parecia que tava todo mundo me olhando. Desespero. Entendeu? Esse momento ali, foi de falar, foi assim, um dos piores momentos, torturante. Ela volta. Sim. A volta. Eu sozinha, não procurou saber como é que eu tava, se eu tava viva, se eu tinha feito alguma coisa. Entendeu? Ninguém. Eu simplesmente peguei o ônibus, que tinha um ônibus lá que levava você pra vila. Mas o translado. O translado e fui pra vila, só que eu não entrei. Eu lembro que eu não entrei. Isso, eu tava com o celular, liguei pra Luana, desesperada, e pedi pra Luana. Eu falei, Luana, ela já tava sabendo também. E ela também tava me ligando, né? Aí eu criei coragem de falar com ela. Aí ela... Falei, Luana, eu não vou lá no meu quarto. Eu não quero voltar, não quero olhar na cara de ninguém. Eu me escondi. Tinha um lugarzinho ali atrás da vila. Eu lembro que eu me escondi, tipo num mato. Fiquei lá naquele mato, ninguém... Entendeu? Fiquei ali horas. Até resolver o que o COB ia fazer comigo. Entendi. Até eu receber a notificação do que o COB ia fazer comigo. Se eles iam me mandar para um aeroporto direto, o que eles iam fazer comigo. Que eles, né, querendo ou não, ainda era responsabilidade deles, né? Aí eu liguei para Luana e falei, Luana, arruma tudo que é meu, bota tudo dentro de uma mala e traz aqui para mim, entendeu? Aí ela arrumou tudo pra mim, aí botou tudo na mala e me deixou lá nesse lugar, encontrou comigo lá. E aí eu fiquei esperando depois de muito tempo, tá? Eles me mandaram mensagem falando que era pra eu ir pra um hotel.
Eu acho que eles iam mandar alguém lá na vila. Eu acho que eles mandaram... Tipo assim, tá fora, tchau. Isso aí. Iam frente, mandar alguém lá no hotel. contigo. Isso aí, pra me pegar e me levar pra esse hotel, que era um hotel do COB. Era um hotel do COB. E a minha cara de entrar nesse hotel do COB, gente. Todo mundo do COB. Tinha aquela jogadora de vôlei que trabalhava na época. Eu era fã. Ana Moser. Não era Ana Moser, não. Ela era do vôlei de praia. Eu já tinha tido contato com ela. Adriana Beal. Isso, Adriana Beal. E aí eu lembro da maneira como ela olhou pra mim, sabe? Uma sensação bem, bem horrível. E aí eu fiquei lá, eles me botaram num quarto. Menina, foram 2 dias, uma noite. Eu não saí pra comer. Eu tinha, graças a Deus, eu tinha comprado na minha mala, tinha várias barras de chocolate que eu comprei pra dar pras pessoas. Eu fiquei trancada porque eu não tinha coragem de ir no refeitório comer. E pergunta se foi alguém perguntar se eu tava viva lá. Ninguém. Que doideira. Entendeu? E aí eu comi esses chocolates, aí só vieram falar depois, né? Eu não sei se vieram ou se me mandaram mensagem falando o horário do meu voo, eu ia embora, entendeu? E que eles iam me deixar no aeroporto. Só isso, entendeu? Nossa. E aí me deixaram. Aí eu vim no avião, aí é o que eu falo assim, né? Uma das sensações. Quando eu cheguei no aeroporto, gente, vocês não têm noção. Eu falei assim, eu não era ninguém, eu era um atleta de remo, que nem que ele falou, saiu 2 matérias e olha lá. Ninguém nunca tinha ouvido falar da Kícia, entendeu? Você não tem noção, minha mãe tava lá. Aí eu lembro que eu fui correndo abraçar a minha menina, e quando eu saí naquela saída, eu falei, nunca vi tanto flash, mas era muito flash. Eu falei, gente, quando eu classifiquei pra Olimpíada, ninguém fez isso. Nem me ligaram, entendeu? Então, assim, então tem isso, né? Isso que vende, isso é uma coisa muito ruim, assim, a notícia ruim, né? Falar, não gosto dessa palavra, né? Mas a desgraça, né? E aí você passou, voltou pro Brasil. Voltou pro Brasil, então, voltou a treinar, tomou um gancho? Não. Eu voltei nada. Eu voltei pro Brasil, aí você não tem cabeça pra fazer nada. Eu pensava, o que eu vou fazer da minha vida? Porque, patrocínio, eu tinha patrocínio. Eu tinha começado a receber um pouquinho de dinheiro. Agora que eu tava começando a receber algo pra realmente que a minha vida ia melhorar um pouco. Cortou tudo, na hora, assim, eles cortam tudo, na hora. E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Você olha assim, eu só sabia remar. Caraca. Aí eu desespero. Aí esse meu ex-marido, ele nas competições, antes da Olimpíada, a gente já tinha se encontrado na Suíça, em Lucerne, e a gente tinha se encontrado na Alemanha, essas competições que tem pré-Olimpíada, que eles levam. Teve na Suíça, na Alemanha, e a gente se encontrou como amizade. Ele me chama para tomar um café, e aí eu ia, entendeu? E aí ele... Quando aconteceu isso, e para mim também, né, ele estava até na vila, entendeu? É um desses que eu tava fugindo, né? Eu queria fugir. Remador, então, atleta, eu queria fugir, técnico. Então, quando aconteceu isso, pra mim, ele ia ser um que ia virar as costas pra mim também, né? Ele ia falar, né, pô, menina... E aí, não, ele falou assim, fiquei sabendo o que aconteceu, você, independente do que aconteceu, você saber que você é uma boa atleta, essa substância não é o mesmo que você tenha usado, ele, né, não, mesmo que você tenha usado, e não é isso que ia fazer você ter o resultado que você teve, né? E aí, vindo isso, né, de uma pessoa, né, da área, eu falei assim... Do nível que do ele nível, era. exatamente. Sim. E aí, eu fiquei até feliz, né? Aí ele falou assim, isso depois de muito tempo, a gente ficou conversando, e aí nesse período que eu tava bem mal, e aí ele me ofereceu, ele falou assim, você não quer vir, sair um pouco do Brasil nesse período? Aí era tudo que eu precisava, né, gente? Tudo que eu precisava era sair do Brasil nesse período. Você pode vir pra cá, ficar aqui uns 3 meses, agora vai ter centro de treinamento, né? Você pode ir com a gente, eu te levo, sem compromisso nenhum, entendeu? E aí, beleza, eu fui pra lá realmente, eu participei de treinamento, sem compromisso, sem nada, mas a gente acabou se envolvendo. Eu sou muito assim, a pessoa me trata bem, né? Isso aí, enfim, a gente se envolveu. Mas não por isso, né? Porque... Não, tudo bem, isso é porque... Isso também é comum.
treinadores convidam atletas para treinar. Isso é uma coisa... Isso aí, é verdade. Acontece muito. E sempre foi um dos meus sonhos treinar na Europa. Acho que é o sonho de todo atleta brasileiro, remador, então, é treinar na Europa. Ainda mais quando... Exatamente, ainda mais quando é uma potência. A Polônia, eu sabia que tinha resultados muito expressivos no remo. Muitos medalhistas olímpicos. Medalhista olímpico. E aí... quando ele falou, eu falei assim, eu vou. Oportunidade. Eu sempre fui assim, eu também Uhum. Aí falei com a minha mãe e fui. Aí nesses 3 meses que eu fiquei, a gente acabou se relacionando. Aí me relacionei com ele. Quando eu voltei pro Brasil, depois dos 3 meses, eu já voltei já querendo voltar pra lá, entendeu? Aí foi aonde eu falei assim, eu cheguei aqui falando, mãe, tô voltando. Vim trocar de mala. Vou morar, exatamente, vim trocar de mala, eu vou pra lá, vou remar. Provavelmente ele já falou, você vai tomar 2 anos na época. A penalidade máxima era 2 anos. Depois mudou para 4, né, Maurício? Você sabe que agora são 4. Na minha época, a penalidade para substâncias era assim. Algumas furosemida, por exemplo, acho que era 6 meses. Foi para 2 anos agora. E essas substâncias mais sérias, tipo hormônio, eles eram 2 anos. E agora mudou para 4. Então, aí nós temos mais 10 minutos de 107 Podcast. E aí eu quero que você me conte essa segunda... momento do doping. Eita! Mas aí é muita história até chegar lá. É mesmo? Até chegar lá Nossa! Eu vi que eu falo, desse período dos 2 anos, primeiro, eu engravidei, eu tinha vontade de ser mãe. Eu aproveitei, ele também não tinha objeção em ser pai. E eu aproveitei e falei, vou tomar os 2 anos. Eu tava pensando... Vou aproveitar ser mãe agora, porque, tá... Agora. Não vou conseguir treinar. Aí eu lembro que até a Luana, ela me ligou e falou assim, Kiss, é o momento pra você ser mãe. Então entendeu? teve uma história, entre um e outro teve uma história, então. Eu pensei que você ficou 2 anos de gancho e voltou na próxima e já pegou. E não, teve uma história, então, aí a minha filha nasceu. Aí nisso é o que eu falo, eu vivi um sonho. Esse período de remo que eu vivi até esse segundo, foi um sonho mesmo. Uhum. Eu treinava com a seleção polonesa, eu viajei para centros de treinamentos na Espanha, em Portugal, tudo que um atleta de alto nível procura. Eu ficava naquele treinamento da Espanha, em Serra Nevada, com aqueles atletas campeão olímpico da Inglaterra. A galera toda. Lembra aquele cara que era do esquife? Um famoso da nossa época, da Inglaterra. Ele não é muito grande, um louro. Tem até foto com ele. Do esquife? Inglês. Não. Era um dos... Mas só que a gente não tem muito tempo. Né? Eu tô pensando aqui. Então, se a gente voltar um pouquinho na linha do tempo aqui, o médico lá te pediu pra tomar um remédio, sugeriu de tomar um remédio. Isso, no final dessa história toda nasceu sua filha, né? Se você não tivesse... Isso mesmo. A gente tem que ver desse jeito aí mesmo. Eu vejo desse jeito. Tudo entendeu? Aconteceu. A Polônia aconteceu na sua vida. Exatamente. A minha filha, né? Resultado exatamente disso, que senão não teria acontecido, né? Não teria conhecido ele. Exatamente. Não teria talvez viajado, ter conhecido a Polônia, ter treinado lá. No final, uma coisa ruim, é sempre ruim, mas te proporcionou coisas boas depois no final, né? O que hoje, né, pra mim, o maior mal foi o segundo doping que até hoje eu não sei o que aconteceu, furosemida, entendeu? Foi um antidoping que eu solicitei. Então, isso daí que pra mim, às vezes, né, graças a Deus, hoje em dia eu tenho conforto, mas assim, de vez em quando ainda dói. Ainda dói. Você fica pensando assim, poxa, tudo que eu poderia ter conquistado, sabe? Porque depois... Como é que é a história desse segundo doping? Porque depois do primeiro doping, ela começou a tomar todos os cuidados para não ter, né? Eu já troquei muita ideia com a Luana. E com esse acompanhamento do meu ex-marido, né? Você imagina, a seleção treinando com a seleção polonesa, eu ia fazer besteira, só eu que eu falo, né? Só se eu comesse muita merda. Tem que comer muita merda. Ela ficava em contato direto com a menina da UADA. Da FISA. Olha, tô comendo isso. Ela não, a olha. FISA isso aí. Pode ir nessa e tal. Mas os procedimentos mudaram? Mudou alguma coisa no teste? Não mudou nada, mas assim, o antidoping que aconteceu, esse que teve, né, que eu solicitei, que foi feito lá na seletiva, esse antidoping teve
Desculpa. Ele teve várias coisas que é fora do padrão do antidoping. Entendi. Entendeu? Esse antidoping ele deveria ser anulado. Só que eles não anularam, eu creio, né? Porque Você já teve era duas reincidente. meninas. Não foi nem por causa de mim. Acho que fosse só eu teria sido mais fácil até para eles tentar anular. Mas como teve duas pessoas, duas meninas, que foram pegas com estanozolol, eles pensaram, a gente não pode. Não pode anular. Não pode entendi. anular. Estanozolol é Entendeu? muito Era, grave. entendeu? Então, assim, eles pensaram, não tem como. Se fosse só eu com a furosemida, É porque Mas a como? furosemida é um... Cara, até creme depilatório tem, entendeu? entendeu? O atleta Então. ele tem que tomar Mas cuidado quando com você é tudo. pego no doping, você não pode, não tem como apresentar alguma justificativa, nada? Você pode fazer uma pedida de uma segunda prova, uma contraprova. Eu fui na análise. Você tem noção? Primeiro, eu falei, bota o julgamento, paguei o advogado só para poder, que eu já sabia que eu tinha culpa, vou tomar minha penalidade, vou pagar, que eu, Isso. né? E beleza. Porque eu fiz consciente. Eu fiz consciente. O segundo, meu filho, você não tem noção. Eu falei, eu engordei 32 quilos em 2 meses e meio. De tão mal que eu fiquei. Eu não aceitava. Eu estava com a medalha para viajar para o Pan-Americano com índice de medalha de prata. Eu estava fazendo tempo na água. Caraca. Entendeu? Eu estava andando bem pra caramba. Meu barco estava bem remado, técnica. Estava com a mala já para embarcar para o Pan-Americano. Entendeu? Então, assim, foi muito pesado. Eu falei, aquele dia ali, para mim, foi a maior dor que eu tive na minha vida. Maior do que a dor que eu falei de perder minha mãe. No dia que Entendeu? o seu Vandir. seu Vandir te chamou, até esse dia do segundo doping, passaram quantos anos? Eita, O seu Vandir foi com 17? Hã? Seu Vandir foi com Foi 17. 1999. E o doping, o segundo doping Foi foi em 2015. 12 anos. 2015. 99 Foi, porque eu aqui, me 16 proibi, anos. era o PAN de 2015, antes da Olimpíada de 2016, isso aí. O de 2015 foi aonde? Foi no Canadá. Foi no Canadá? Já tava com tudo para embarcar, até passagem eu tinha já. Nossa. Aí foi isso. Aí nessa história aí desse segundo doping, o que aconteceu? Quando eu voltei para competir, depois que minha filha nasceu, eu fiz o treinamento desse cara que era campeão olímpico. Ele era meu treinador. Você não tem noção, o cara conseguiu me fazer andar, voar. Por isso que eu falei, ele tirava leite de pedra. Tava voando. Entendeu? Então, assim, você fizer o treinamento dele, você cumprir, se você conseguir cumprir, entendeu? E ser, né, disciplina, você não tem como não ter resultado. Entendeu? E aí eu tendo todo apoio, indo treinar em Portugal. O que eu vim de Maria da Graça, treinava aqui na Lagoa Rodrigo, eu vou ficar reclamando do quê? Eu vi aqueles poloneses lá reclamando, eu ficar revoltada. O que é isso? Vai remar um mês lá no Brasil. Na lagoa, no barco tomba, você bebe água de... Isso. A massaginha saía lá de Portugal, saía massagem, fisioterapeuta, tudo. A gente vai ter que encerrar, vou ter que fazer 2 perguntas, depois eu vou apresentar. Mas quero fazer... Primeiro, o que você se arrepende total nessa sua jornada no remo? Minha jornada? E o que você, assim, tipo... Essa foi a glória. 2 perguntinhas pra gente. E depois eu também queria que você desse um conselho pra quem tá começando. Então, eu me arrependo, acho que eu me arrependo desse primeiro, né? A minha mãe, não ter escutado a minha mãe, que eu falo, minha mãe não tinha muito estudo, mas eu falo, mãe sabedoria. Escute sua mãe, sabedoria, porque eu lembro que eu não falei o que era. Eu cheguei e falei assim, mãe, é o seguinte, tem uma coisa lá no remo, assim, tá todo mundo fazendo pra ela. E assim, se eu não fizer, eu vou ficar pra trás. Aí ela falou assim, tá, filha, e o que tá todo mundo fazendo? Aí eu falei, isso é errado ou é certo? Eu falei, é errado. Ela, então não faz. Aí eu falei, tá bom. Isso. Depois de um tempo, demorei muito, tá? Porque eu escutava a minha mãe. Depois de muito tempo, foi esse menino que chegou, eu falo que até hoje eu tenho. O garoto chegou para me falar desse médico que trabalhava. E ele realmente tinha outros atletas, entendeu? Não, na Olimpíada. Enfim, então assim, seria isso, não teria feito. Eu não precisava.
Entendeu? Eu teria tido resultado, não precisava, entendeu? Eu sei do meu potencial, entendeu? Burrice. Um conselho que eu falo pra garotada é essa, não tem atalho, não tem atalho, Não busque trabalho atalho, duro, né? não busca atalho, entendeu? Procure fazer o que é correto. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida e eu busco em todas as áreas. Às vezes, não dá errado para todo mundo, mas, entendeu? Para você pode dar errado. Então, assim, o que eu procuro hoje em dia é exatamente isso, andar na linha. Entendeu? Andar na linha porque a gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? E que se der errado, muita gente vai virar as costas para você. Muito, exatamente. Então, assim, eu procuro... porque também tem muita gente que quer ver você cair, então, assim, a gente não sabe. Então, se você tá na linha, as pessoas não têm como usar nada em artifício contra você, né? Agora, se você não tá, ali você tá dando uma brecha para as pessoas poderem usar, entendeu? Correto? Corretíssimo. Então Tem que isso. terminar o 107 Podcast. Que pena. Poxa, Bom, que pena. Gadara. tem assunto Tem tanta aqui pra coisa, Não, mas a gente tem. vai... Mas é bom que a Quer gente falar, termina... marca mais um dia. É, que é bom que a gente termina um que etapa. marca o segundo. Vamos marcar, que porque essa tem muita história pra contar. Nossa Muito. Senhora, cara, o Remo... Muito Já tá feito o mesmo. convite. Tá bom. Feito o convite. Já tá aceito. É isso aí, terminando o 107 Podcast, você que curtiu até agora, compartilhe com seus amigos aí, ouça no carro lá pelo Spotify e siga aí a Crícia no Instagram, a Crícia no Instagram, o Maurinho também no Instagram e o 107 Podcast quando termina por aqui. Valeu!